Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor continuem sobre nós. Amém? Abra comigo a sua Bíblia nessa noite, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos nesta noite a partir do versículo 35. João 1, nós leremos do 35 ao 42. Eu convido a igreja a que se coloque de pé nesse momento, para que ouçamos a leitura da Santa Palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando e se vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos ao Senhor nessa noite. Bendito Deus, eterno Pai que estás nos céus, toda glória seja dada ao teu santo nome. Não há outro Deus além de ti. Nós estamos aqui para adorar-te, para exaltar-te, para dar toda a honra e glória a ti, ó Pai, e a teu Filho Jesus Cristo. Eu te peço que sejas propício a mim, pecador, chamado, Deus, ó Pai, para expor a tua palavra, na dependência da tua graça e do teu Espírito Santo. Mas que não sejas propício somente a mim, mas a cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, para ouvir a tua voz. Ó Pai, nós estamos aqui para ouvir o Espírito Santo falando por meio da Escritura. E como dizia uma antiga canção, nós não poderíamos estar diante de ti, ouvindo tua voz, sem estar quebrantados, chorando como crianças, e passaríamos o tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Ó Deus, fala poderosamente ao nosso coração, e faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amado povo de Deus, nesse capítulo do Evangelho de João, acontece um dos momentos mais especiais do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu batismo. O seu batismo foi a sua ordenação ao sagrado ministério. Você se lembra que ele foi até João, e João disse a ele: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas ele diz a João: João, é necessário que cumpramos a justiça. É necessário que ele obedeça ao Pai e se submeta a ele. Então João batiza o Senhor Jesus. E quando João batiza o Senhor Jesus, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, o Senhor Jesus está orando, e nós ouvimos a voz do Pai que disse: Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu deleite. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que no dia seguinte, depois que João batizaram o Senhor Jesus, ele está aqui com 2 dos seus discípulos. Um deles é André, o irmão de Pedro, e o outro é o próprio João, que escreve este evangelho.
E então a palavra nos diz que o Senhor Jesus passou e João diz: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele diz isso, os seus discípulos deixam de segui-lo para seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta a eles: o que vocês estão buscando? E eles dizem: Senhor, onde o Senhor está morando? Jesus diz: vinde e vede. E eles vão até Jesus e chegam ali às 4 da tarde e ficam com ele até anoitecer, até às 18 horas. Quando eles saem dali, André está tão impactado que acha o seu irmão Simão Pedro e diz a ele: achamos o Messias. E o leva até Jesus. E tal como seu irmão que já se tornara discípulo de Cristo, Pedro também se torna. E nós vemos Jesus dizendo a ele: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, cabeça, ou Pedro, aquele que de fato foi um instrumento de Deus para ser um líder no colégio apostólico antigo. Nesse capítulo nós vemos o Senhor Jesus chamando 5 dos seus discípulos. Já vimos 3 aqui: André, João, Pedro, Filipe e Natanael. E ao olharmos para este texto da palavra de Deus nesta noite, o Senhor nos revela como ser um discípulo de Cristo. Se você quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, não meramente um membro de igreja, não meramente um esquentador de banco, mas alguém que vive de fato como um discípulo, um aprendiz do Senhor, esteja muito atento, porque o Espírito Santo fala conosco por meio da exposição das Escrituras. E nessa noite a palavra do Senhor para o seu, para o meu, para o nosso coração é: como ser um discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz: ouça a pregação. Como ser um discípulo de Cristo? Ouça a pregação. O texto nos diz, no versículo 35 e 36: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui, amados irmãos, nós vemos neste texto aqueles primeiros discípulos de Jesus, que já conheciam o Senhor da Galileia e que vieram ouvir João pregar. Eles fizeram uma viagem de mais de 110 quilômetros a pé. Pedro, Tiago, João e André eram donos de uma companhia de pesca na região de Cafarnaum. Mas João é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. É o pregador apoteótico daqueles dias. É um instrumento de um grande avivamento espiritual. E aqueles homens, por serem judeus piedosos, abandonam seu trabalho por um tempo para ir à região da Judéia ouvir o grande pregador João Batista. E todo verdadeiro e abençoado pregador não vai apontar para si mesmo, mas vai apontar para o Senhor Jesus. Quando ali estão André e João, o evangelista, o autor do evangelho, conversando com Batista, o Senhor Jesus passa e João prega: eis o Cordeiro de Deus. Como tinha dito alguns dias antes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouvem a pregação e agora deixam de ser discípulos de João para se tornarem discípulos de Jesus. Com isso, irmãos, nós aprendemos aqui nesta noite, ao olharmos para este texto da palavra, que para ser discípulos de Jesus, nós temos que ter um coração disposto para ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Cristo. Certo dia, Jesus entrou em Betânia, na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus chegou ali com a sua comitiva de discípulos, Marta, desejosa de servir da melhor maneira, começou a trabalhar intensamente. Mas aquela não era hora de trabalho, porque o Senhor Jesus iniciara um momento de culto na sala da casa deles. E Jesus está pregando. Enquanto Marta trabalha intensamente no interior da casa, Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a pregação da palavra. Marta fica tão
tão irada e tão cheia de justiça própria, que acha que pode repreender o próprio Senhor Jesus, que é perfeito. Ela olha para o Senhor e diz: Senhor, não te das conta que eu estou aqui a servir sozinha, e a minha irmã aí sem fazer nada? Manda-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Jesus diz a ela: Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Se você, meu querido irmão, tem a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Jesus, de ouvir a exposição das Escrituras, de ouvir o Evangelho de Jesus, não perca essa bênção, não perca essa oportunidade. Nós, como reformados, acreditamos que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, dentro do seu contexto, expondo a verdade do texto nas Escrituras, apontando para a obra do nosso Redentor, nós temos a plena consciência de que quando estamos ouvindo a pregação expositiva feita desta maneira, se ela é feita com fidelidade, na dependência do Espírito, apontando para Cristo, então nós não estamos ouvindo a voz de homem, nós estamos ouvindo a voz do próprio Senhor. É como dizia Lutero: eu olho para o pastor, eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor. Quem está falando comigo é o próprio Senhor. Então venha para a igreja com a expectativa de ouvir Jesus falar com você. Certa vez, irmãos, eu pastoreei numa outra cidade, e numa determinada ocasião começaram a vir irmãos de um lugar de 25 quilômetros de distância para a nossa igreja. E eu não tinha como mandar um obreiro para aquele lugar onde eles moravam, porque eu era o único pastor daquela igreja até ela ter 500 membros. Então eu não estava dando abasto para atender nem a sede. E aí eu disse a eles: meus irmãos, eu estou com o coração doído, porque vocês saem de casa, andam 25 minutos para ouvir a pregação de manhã, voltam para casa, almoçam e vai mais 25 quilômetros à noite. E voltando para casa, vocês estão andando 100 quilômetros todos os domingos para ouvir 2 pregações. Eles viraram para mim e falaram assim: pastor, se fosse necessário andar 200, nós andaríamos, porque nós queremos ouvir pregação bíblica fiel, que nos leve a Cristo, que nos chame ao arrependimento. Não nos peça desculpas, nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo alimentados com a pregação da palavra de Deus. Então, se você tem o privilégio de ouvir pregação bíblica que fortalece a sua fé, que alimenta a sua alma e que te apresenta a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, dê toda a glória a Deus e louve ao Senhor, porque Ele fala com você na sua língua, Ele fala com você e responde todos os seus questionamentos. Ele fala com você e confronta todos os seus pecados. Ele fala com você e te chama ao arrependimento. Ele fala com você e te leva aos pés de Cristo Jesus. Como ser um discípulo de Jesus? Ouça a pregação. Contudo, o santo varão pode me perguntar: mas como, pastor, eu posso ser um discípulo de Jesus? O texto da palavra nesta noite nos diz, em segundo lugar, siga a Jesus. Como ser um discípulo de Jesus? Siga a Jesus. Quando João disse a eles: eis o Cordeiro de Deus, eles já não olham mais para João, irmãos.
eles olham para Cristo. A palavra de Deus nos diz no versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Eles eram discípulos de João até o versículo 35. Agora eles vão se tornar discípulos de Cristo a partir do versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Queremos estar com o Senhor, nós queremos segui-lo. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, é crer nele como seu único Senhor e Salvador, é depositar nele toda a sua fé, é entregar-se totalmente a Ele, e a partir do momento em que crê, deixar de viver para si mesmo, para viver para a glória de Deus, todos os dias da sua vida. Isso significa que, além de crer em Jesus como seu Redentor, como seu único Senhor e Salvador, como seu mediador, agora você vive para aprender dele, que é manso e humilde de coração, e assim você vai achar descanso para a sua alma, porque ele te promete um jugo suave e um fardo leve. Significa que você vai viver para imitá-lo e desejará ser semelhante a ele durante cada dia da sua vida, para que as pessoas reconheçam que você foi transformado, porque o Senhor Jesus de fato está presente em você. Em outro sermão, em Marcos 8:34, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser discípulo e ir atrás de Jesus, você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa renunciar à sua soberba. Você precisa renunciar ao seu orgulho. Você precisa renunciar aos seus pecados. Você precisa renunciar ao seu desejo de dominar a sua própria vida. Mas Jesus diz mais, ele diz que você tem que estar disposto a morrer por ele. Ele diz: tome a sua cruz, porque ele mesmo deu a vida na cruz do Calvário por amor de nós. Se nós queremos ser discípulos, nós temos que morrer para nós mesmos a cada dia, para vivermos para Deus. E se necessário for, temos que estar dispostos a sermos cravados numa cruz por amor do nosso Senhor. Ser discípulo é negar-se a si mesmo. Ser discípulo é estar disposto a morrer. Mas ser discípulo é seguir os passos de Jesus, é buscar imitá-lo cada dia mais e mais, é buscar a semelhança com Ele, é buscar viver para a glória dEle todos os dias da nossa vida. No início do século XX, irmãos, viveu na Índia um jovem que foi perseguido por sua família muito rica por converter-se a Cristo Jesus, e ele se vestiu de mestre da religião hindu. Os mestres chamavam-se sadhus. Ele se vestia de uma roupa laranja, com um chapéu, mas ele era um pregador do Evangelho. O nome daquele moço era Sundar Singh. Ele entrou no Tibete para pregar o Evangelho, apanhou muitas vezes, foi jogado numa cova, foi lançado na cadeia. Muitos pensaram que ele tinha morrido em mais de uma oportunidade, mas o Senhor sempre lhe dava livramento. Algumas vezes ele ia descalço e as marcas de sangue ficavam no chão, e por isso era chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Certa feita, Sundar Singh veio à Inglaterra pregar a palavra de Deus, e as multidões ficavam impactadas com a unção da sua mensagem e com a humildade e simplicidade da sua vida. E ele foi visitar uma família nobre de Londres, e quando ali estava, enquanto as pessoas nobres e inteligentes conversavam muitas coisas cultas à mesa, ele saiu da mesa da sala de jantar e foi para a sala de estar, brincar com as crianças. E quando alguém o procurou, lá estava ele rodando no chão, as crianças montadas em cima dele e brincando e dando muita risada. Depois que Sundar Singh foi embora, as crianças perguntaram para a dona da casa: mamãe, onde Jesus está? Foi tão bom brincar com ele nessa tarde. Por que a senhora deixou ele embora? Aquele homem era tão piedoso que as crianças o confundiam com o próprio
Senhor Jesus. A presença de Jesus é tão real na sua vida, que as pessoas já disseram que você se parece com Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, é buscar a semelhança dele durante todos os dias na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que nós caminhemos tanto com Jesus, que as pessoas que estão ao nosso redor identifiquem que nós somos parecidos com ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso aconteça em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Você é um discípulo de Cristo? Pastor, como ser discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, ouça a pregação. Em segundo lugar, siga Jesus. Mas em terceiro lugar, o texto da palavra é muito claro para nós. Como ser discípulo de Jesus? Passe tempo com Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Passe tempo com Jesus. Eles seguiram o Senhor e perguntaram: Rabi, onde assistes? Onde o Senhor está morando? Jesus diz para eles: vinde e vede, venham e vejam. E eles foram às 4h e chegaram na casa do Senhor Jesus e se sentaram ali à mesa com ele e conversaram e bateram papo, e se tinham alguma dúvida, saíram dali crentes, convertidos, transformados, cheios da palavra de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da bênção de Deus. Naquele primeiro dia que se encontraram com Jesus, o texto nos diz que eles seguiram Jesus, era a hora 10ª, 4h, e eles ficaram com Jesus até o fim do dia. Até a 12ª hora, eles passaram 2 horas com Jesus. Que chá da tarde espetacular, pastor Samuel. Que bênção maravilhosa. André e João já começaram aprendendo que ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento vivo e pessoal com ele, é estar bem pertinho dele, é desfrutar da sua comunhão e da sua intimidade, é passar tempo com Jesus. Você tem passado tempo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Alguns anos atrás, irmãos, eu tive a bênção de, no ano 2015, ir para uma viagem à Coreia, liderada pelo pastor Arival e pelo pastor Ko. E nós fizemos ali o curso de discipulado na igreja presbiteriana Sarang, o CAL, que depois foi dado nesta igreja. Eu tive o privilégio de ser um dos preletores do CAL aqui. E quando nós fizemos aquele curso ali que durava 1 semana, algo que nos impactava quando nossos professores coreanos nos chamavam a fazer discípulos, é que a pessoa que aceitasse entrar no discipulado, assim que entrasse num primeiro momento, ela tinha que estar disposta a ceder pelo menos 40 minutos a 1 hora para buscar a presença do Senhor Jesus. E depois que ela fosse galgando tempo na intimidade com o Senhor, talvez chegando no 3º ano do discipulado, quando ela fosse se tornar um discipulador, talvez ela deveria estar disposta a passar 2 horas com o Senhor Jesus. Nesse tempo a pessoa aprendia a fazer o seu devocional, a ler a Bíblia, a ler um outro devocional, a orar ao Senhor, a ter comunhão com Ele, a adorá-lo, a confessar os seus pecados, a pedir a bênção dEle sobre a sua vida, a interceder pela igreja, pela obra missionária, pelos irmãos, pelos discípulos. E essa pessoa então, naquele tempo devocional, aprenderia a cantar, a estudar a Escritura, a aplicar a Bíblia em sua vida, e essa pessoa desenvolveria um relacionamento com o Senhor. E então, passando com o Senhor, pelo menos num primeiro modo, 40 minutos todos os dias, a pessoa ia crescer na fé, ia aprender verdadeiramente a ser um discípulo de Jesus. O grande reformador Martinho Lutero,
todos os dias, tinha 1 hora de oração. O lema da vida dele, para interpretar as Escrituras e para pastorear, era orare et labutare. Oração e trabalho. E Lutero, quando tinha dias difíceis, antes de casar-se, ele morava na universidade, então ele convidava o seu colega, professor de Novo Testamento, Melanchthon, dizendo o seguinte: Melanchthon, amanhã eu tenho que enfrentar o diabo, e o dia vai ser muito difícil. Por favor, me acorde 1 hora mais cedo, porque eu preciso orar 3 horas no dia de hoje, no dia de amanhã, porque amanhã a batalha vai ser grande. Mas Lutero tinha a alegria de ter 2 horas de comunhão com Jesus, para ter várias horas de trabalho diante dos homens. Quanto tempo você passa com Jesus? Você tem um momento no seu dia em que você para tudo para ouvir Jesus falar com você por meio da leitura das Escrituras? Você tem um momento no seu dia no qual você fala com o Senhor, você rasga o coração na presença dEle, você confessa os seus pecados, clama a sua misericórdia e o adora e tem comunhão com Ele? Você passa tempo com Jesus? Como nós temos coragem de dizer que somos discípulos de Jesus se não passarmos tempo com Ele? Irmãos, o Senhor está nos desafiando nesta noite a nos arrependermos se não temos tempo com Jesus. Se você não tem o prazer de investir na sua leitura bíblica diária, se você não tem o prazer de ter uma vida devocional abundante, se você não adora o Senhor, se você não caminha com Jesus, o Senhor está te chamando a deixar de viver uma mera religiosidade, para ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, porque para ser discípulo de Jesus, você precisa conhecer a Jesus, e para conhecer a Jesus, você precisa passar tempo com Jesus. Você pode escolher qual é o melhor horário para você. Para mim, o meu melhor horário para devocional é de manhã. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu paro para ouvir Jesus falar comigo. Para mim é mais fácil assim. Eu já tenho um filho que está estudando Direito, na metade do curso no Mackenzie. Levanta cedo, vai trabalhar. Quando chega à noite da universidade, ele vai fazer devocional. Eu até reclamo: isso é hora de fazer devocional? Ele: pai, não tem hora. Hein? Se eu estou com Jesus, está tudo bem. Eu falei: está certinho, filho, é verdade. Hein? Não tem que reclamar. Mas você tem pelo menos meia hora para conversar com o Senhor, para compartilhar com Ele o que vai no seu coração, para expressar sua gratidão, para adorá-lo pela grande salvação que você recebeu, para pedir o direcionamento dEle para a sua vida, para clamar a Ele que te perdoe dos seus pecados, para pedir a Ele que te esvazie de ti mesmo e te encha do Espírito Santo, para que você seja uma bênção nas mãos de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa passar tempo com Jesus. Que nessa noite você se arrependa de não passar tempo com Ele e diga: Senhor, me perdoa, a partir de amanhã, dependendo do Teu Espírito Santo, eu quero ter um tempo diário de relacionamento com Jesus. Está disposto a se comprometer, irmão? Amém? Amém, irmão? Amém. Que Deus nos ajude a investir tempo no nosso relacionamento com o Senhor. Você que está aqui, é casado, você sabe que é um prazer estar com a sua esposa. Quando você queria namorá-la, você pegava o seu telefone, ligava, ficava meia hora, 40 minutos toda noite, e para você não era pesado, ainda que você tivesse que trabalhar no outro dia de manhã. Jesus é mais importante que a sua noiva e que a sua esposa. Ele foi o único
que deu a vida na cruz por você. Então que você saiba que é um privilégio para você, por causa da morte dele, ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Que você invista nisso, amém, meu irmão? Você vai ser mais cheio do Espírito Santo, vai ter mais comunhão com o Senhor e vai se tornar uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Como ser um discípulo de Jesus, pastor? Ouça a pregação, siga a Jesus, passe tempo com Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você tem ouvido com fé a pregação da palavra? Você tem buscado pela graça seguir a Jesus? Você tem desfrutado do deleite da comunhão íntima com Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Pastor, como ser um discípulo de Jesus? Em último lugar, o texto nos diz nesta noite, irmão, fale de Jesus. Como ser um discípulo de Jesus? Fale de Jesus. Depois de ouvir a pregação, seguir a Jesus e passar tempo com Ele, a palavra de Deus nos diz que André, o irmão de Simão Pedro, versículo 40, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, ou seja, ele, João Evangelista, que é humilde, não se identifica nesse texto. André saiu dali e ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A atitude de André, irmão, é maravilhosa. Sabe por quê, minha irmã? Porque quem encontrou Jesus não pode deixar de falar de Jesus. Quem encontrou a grande bênção da salvação não pode deixar de falar daquilo que tem visto e ouvido. Quem foi salvo por Jesus, quem foi transformado por Ele, quem recebeu o Espírito Santo em sua vida, quem teve os seus pecados perdoados, quem agora tem um lugar garantido nos céus, quem tem a bênção da vida eterna, quando sai do momento de culto, ou em qualquer oportunidade, diz para o seu irmão, diz para o seu amigo, diz para o seu familiar: achamos o Messias, achamos o Salvador prometido, achamos aquele que Deus prometeu enviar para libertar o seu povo da escravidão dos pecados. E André não só dá esse testemunho eloquente e entusiasmado, mas nos diz que, além de falar que achou Jesus, o versículo 42 diz que ele pega Pedro quase que pela mão. Depois de dizer que achou o Salvador, o Cristo, ele diz que ele o levou a Jesus. André, irmão, não pregou para uma grande multidão. Você não vê a Bíblia falando que André ganhou 3.000 para Jesus num sermão, ou 2.000 em outro sermão. André não se tornou um grande líder do colégio apostólico. André provavelmente deu sua vida na região da Índia, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de dizer a você que Pedro foi um grande pregador do mundo antigo. Em 2 sermões ele ganhou 5.000 pessoas. Ele foi um líder no colégio apostólico. O seu ministério foi impactante. Mas eu preciso lhe dizer nesta noite que não existe Pedro sem André. Pedro só foi tremendamente usado por Deus porque seu irmão, que foi salvo por Jesus, que teve um encontro vivo e pessoal com o Senhor, não conseguiu se calar. Saiu ao seu irmão e disse: eu achei o Salvador do mundo, e arrastou o seu irmão para que ele tivesse um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus.
E quando o Senhor encontra Pedro, ele diz: tu és Simão, filho de João. Você será chamado Quefá, Cefas, que é cabeça no aramaico, que quer dizer Pedro. Louvado seja Deus, irmãos, pela vida de Andrés. Se eu perguntar a você, quem aqui se converteu numa grande campanha evangelística no estádio? Pouca gente vai levantar a mão. Quem aqui se converteu por ouvir um sermão na televisão? Talvez um número maior levantará a mão. Mas quem aqui se converteu porque um amigo, porque um familiar, porque alguém próximo o levou à igreja, investiu na sua vida e falou de Jesus para ele? Mais da metade vai levantar a mão. Deus usa Pedros para mensagens impactantes, mas Deus usa Andrés para levarem indivíduos a Jesus. Levante-se, irmão, pregue o evangelho, seja um instrumento útil para que pessoas venham a Cristo, para que pessoas conheçam o Salvador do mundo. Você pode falar para sua mãe, para o seu tio, para o seu colega de trabalho, e Deus pode te usar para que pessoas venham a Cristo Jesus. Nós somos chamados para compartilhar de um a um, somos chamados para compartilhar no culto doméstico, somos chamados a levar nossos amigos aos PGs da igreja, aqui são GPs, né? Aqui em Pinheiros. Somos chamados para trazer os irmãos no Somente pela Graça. Amém, pastor Samuel? Quarta-feira que vem o dobro, amém, irmão? Somos chamados para trazer outras pessoas à igreja, e assim Deus vai nos usando. Somos chamados para fazer discípulos individualmente. Irmãos, que nós nos disponhamos a ser como André e sejamos uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Deus já me deu a bênção de ganhar algumas pessoas individualmente para Jesus, antes mesmo de ser seminarista e pastor. Mas que privilégio é poder pregar o evangelho e ver o Senhor salvando pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. Semana passada, irmãos, eu tive o privilégio de estar numa viagem missionária na Bolívia, visitando a igreja evangélica presbiteriana da Bolívia, uma igreja de pouco mais de 40 anos, que tem mais de 3.000 crentes, e é forte na região de Santa Cruz de la Sierra. Essa igreja tem uma das melhores universidades da Bolívia hoje, a UCEBOL, Universidade Cristã da Bolívia, uma universidade que tem 8.000 alunos, 2.000 estudando medicina. E nós passamos ali visitando igrejas pequenas. Eu tive o privilégio de pregar, porque os alunos da universidade têm como matéria e responsabilidade frequentar os cultos. O templo da igreja central da universidade cabe 1.200 pessoas. Então eu preguei ali na terça-noite para 800 jovens. Preguei na quarta de manhã ali para 700 jovens. Falei na Semana Teológica na quinta. Visitamos uma igreja numa favela, onde Deus tem usado uma missionária preciosa para atender crianças em grande necessidade, com 500 crianças sendo atendidas ali todos os dias. Crianças que os pais não têm tempo de cuidar delas, e elas recebem alimento e ouvem o evangelho. E aquele momento impactou o nosso coração. E antes que nós viéssemos embora na sexta-feira, nós visitamos o maior presídio de Santa Cruz. É uma cidade com 9.000 pessoas lá dentro. É como se você estivesse numa grande favela, os presos andam soltos lá dentro, alguns trabalham com carpintaria, outros com couro, outros vendem salgados, há esgoto no meio da rua, e de repente, irmãos, há uma igreja funcionando ali, o que mexe o nosso coração, uma igreja começada por uma missionária coreana, e nós íamos falar com o pastor, e não foi possível, porque quando chegamos ali, havia dezenas de presos, ajoelhados, orando com o pastor, invocando a presença de Deus. Mas nós fomos ali visitar aquele lugar, porque quando aquele presídio era dominado pelos bandidos, havia um predinho, uma salinha lá, que era a sala do Tribunal do Crime. Quando alguém se levantava contra os bandidos que dominavam, era assassinado naquela salinha. Mas aí o presídio foi dominado novamente pela polícia, e aí a Universidade Presbiteriana entrou ali, oferecendo um curso de direito para quem quisesse estudar. E aí, quando nós chegamos, o curso de direito acontece naquela sala onde os bandidos eram assassinados.
E quando eu cheguei ali, o missionário virou para mim e falou assim: pastor, você vai pregar? Como eu fui missionário no Chile durante muito tempo, eu falo espanhol. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei naquela sala e vi 60 alunos do direito, irmãos. E tive o privilégio de ler João 3,16, pregar o evangelho para eles. E alguns deles se colocaram de pé para receber a Cristo. E eles têm mais 60 alunos à tarde. Irmãos, eu saí com o coração pegando fogo daquele lugar. E me lembrei daquele versículo maravilhoso que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Até na boca do inferno o Senhor manifesta a sua glória. Mas tudo porque alguém se levantou e teve coragem de entrar num lugar complicado e dizer para aqueles presidiários que Deus amou tanto ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Hoje o Senhor está dizendo a você que você tem o privilégio de ser um embaixador de Cristo, de se levantar em nome de Jesus e dizer aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, usar as suas redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, para dizer ao mundo inteiro que a esperança do pecador está em crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, pois só Ele foi quem nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode nos reconciliar com Deus. Hoje o Senhor te chama a sair de si mesmo, a sacudir a poeira e a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Que Deus use a sua vida para ganhar almas, amém, meu irmão? Que outros venham a Cristo através do teu testemunho, para a honra e glória do nome de Jesus. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar: a sua vida demonstra que você é um discípulo de Cristo? Como ser um discípulo de Jesus, pastor? Ouça a pregação, siga a Jesus, passe tempo com Jesus, fale de Jesus. Que Deus faça de nós verdadeiramente homens e mulheres totalmente entregues nas mãos do Senhor. Que Deus faça de você um verdadeiro, um fiel, um consagrado discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos orar nessa noite. Se você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu quero ser um discípulo de Jesus, fique de pé, eu gostaria de orar por você. Se você quer ser um discípulo de Jesus, diga: Senhor, me ajuda a ouvir a pregação, a seguir a Jesus, a passar tempo com Ele e a falar de Jesus. Que você tome essa decisão nessa noite, amém, meu irmão? Na dependência do Espírito Santo. E que você saia daqui para viver como um discípulo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Bendito Senhor, te agradecemos por ouvir a exposição da tua palavra nessa noite. Que bênção é ver que num texto tão claro, com uma mensagem tão simples, o Senhor traz uma palavra impactante para o nosso coração. Pai, dá-nos prazer para ouvirmos a tua palavra sendo exposta na igreja, ou pela internet, ou em casa. Dá-nos prazer de ouvir a palavra de Jesus todos os dias. Pai, dá-nos a bênção de seguir Jesus. Nós não queremos ser meros teóricos religiosos. Nós cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Queremos viver uma vida totalmente entregue em suas mãos.
queremos seguir seus passos. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, porque o pecado tenta nos desviar, o mundo tenta nos seduzir, Satanás tenta nos atrapalhar, mas repreende tudo aquilo que quer nos atrapalhar de seguir ao Senhor, e que o Senhor nos dê a bênção também de passar tempo com Jesus. Perdoa a tua igreja, Senhor, quando ela não investe na oração, quando ela não investe no estudo da palavra, mas hoje o Senhor está dizendo para a tua noiva: vem passar tempo comigo. Que nós ouçamos o chamado do Senhor e investamos no nosso relacionamento contigo, Jesus. Senhor, levanta aqui testemunhas vivas do Senhor, homens e mulheres que estejam dispostos a falar de Jesus em casa, no trabalho e onde quer que o Senhor os chamar. Levanta aqui homens e mulheres que vão ganhar almas para Jesus e vão ser uma bênção preciosa nas mãos do Senhor, para que, crendo no Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo, nossa vida abençoe a vida de muitos e que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, faz de nós discípulos de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.